pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Agora nós vamos falar sobre tipos de dados. Existem dois tipos de dados em algoritmos, né? Os pré-definidos e os definidos pelo programador ou por quem está fazendo o algoritmo. Os pré-definidos são inteiro, reais, literais, lógicos, os binários. Em algoritmos vocês não vão ver ponteiros, mas se vocês forem para alguma linguagem de programação que tenha essa possibilidade de trabalhar com ponteiros, vocês vão poder ver ponteiros. E os definidos pelo usuário, nós vamos ver mais para frente nessa disciplina. Os valores inteiros são aqueles que não têm ponto decimal. 10, 100, 20, 2, 45. E os reais são aqueles que têm ponto decimal. 1,75, 3,14, 4,05. Os literais são aqueles que usam nomes, João, praça. Os lógicos são os valores verdadeiros ou falso. O binário a gente já sabe o que é, né? Bom, aqui tem alguns exemplos. 4,88 com E a menos 4 significa que ele vai colocar 4 na quarta casa decimal aqui. Então, ele é um real. Esse aqui é menos 2, também é real. Esse aqui, apesar de ser 1,07 e a 2, na verdade ele vai multiplicar por 100, então vai virar 107. Ele é um inteiro. Esse daqui é um real, né? Um decimal com casa decimal. E esse daqui, a mesma coisa do outro lá, vai ser um número inteiro. Bom, a gente já falou sobre armazenamento de dados em memória, né? A gente já abordou esse assunto. O uso de bits agrupados em bytes, o uso de posições de memória para armazenar as informações. Agora, é interessante a gente ver como é que essas coisas se comportam dentro da memória, né? Então, a gente tem endereços de memória. Aqui a gente está representando esquematicamente os endereços E mais 1, E mais 2, E mais 3, E mais 4, como essas posições de memória aqui, ó. São unidades de memória. E o que a gente precisa ver é como é que seria essa representação interna, né? Então, o uso de 1 byte, ele tem aquela representação, inclusive a gente já discutiu um pouco como é que é essa questão da representação de 1 byte com 8 bits, né? Os 8 bits são 256 combinações, que vão de 0 a 255, que vai do número 00000 a 1. Bom, internamente, ele vai ter representações. Esse aqui, por exemplo, ele tem o 2 elevado a 1, que é 2, mais 2 elevado a 0, que é 1, vai dar 3. E esse aqui, 127. As representações dependem do uso e de como os dados foram declarados, né? Você pode ter o elemento mais à esquerda como um elemento de sinal, que vai indicar se o número é positivo ou negativo. E aí, 1 byte não representaria mais de 0 a 255, mas sim de menos 128 a 127. Note que nós vamos ter 256 combinações ainda, só que agora os números estão espalhados entre negativos e positivos. Então, a gente vai ter uma convenção de uso dependendo de como as informações estão dispostas na memória e de como nós vamos interpretá-las dada a declaração das nossas variáveis. Por isso que a gente tem variáveis de tipos diferentes. As informações estão na memória e aí, dependendo de como a gente faz a interpretação dos dados que estão lá, a gente vai obter o resultado. Aqui só um adendo.
Como 1 dá menos 127, a gente vai usar o 10000 para guardar mais uma informação, que é o menos 128. Bom, se eu colocar os valores aí dentro da memória, aí dependendo da convenção que eu uso, do que eu estou fazendo, eu vou ter uma interpretação de número. Por exemplo, se eu estiver usando 2 bytes sem sinal, eu vou usar 2 bytes, esses dois números, eles vão gerar esse número aqui para mim. Esses dois números aqui vão gerar esse número para mim. Bom, se eu não estiver usando 2 bytes, estiver usando 1 byte só, esses números podem ser 143, podem ser 143, 103, 157, 155. Mas, se eu estiver usando com sinal, aí aqueles que estão com 1 aqui vão ser negativos e, obviamente, eles vão ter outra interpretação de valor. Bom, e se eu usasse tudo, os 4 elementos aqui? Aí seriam 4 bytes e a representação seria esse número aqui. Então, eu posso ter o uso de 1 byte sem sinal, 1 byte com sinal, 2 bytes sem sinal ou 4 bytes com sinal. Percebam que a gente pode fazer diversas interpretações e os dados são os mesmos que estão lá. Nós não alteramos os dados que estão dentro da memória. Esses daqui são os dados dentro da memória. Simplesmente nós estamos fazendo interpretações entendendo as representações que nós utilizamos com os dados. Bom, é importante falar que os inteiros de 2 bytes vão de menos 32.768 a 32.767. O primeiro bit indica o sinal, os demais 15 bits indicam o valor. Várias linguagens utilizam 2 bytes para representar um inteiro. E aí, quando você vai fazer algumas soluções algorítmicas, por exemplo, se elas ultrapassam o valor de 32.767, vai dar overflow. Elas não vão representar 40.000. Elas vão entrar em número negativo. Aí você esperava um resultado de valor alto, positivo, e vem um resultado negativo. O que aconteceu? Isso daqui. Os números internos são os mesmos, e aí passou a ter uma outra representação. E é importante falar também dos números reais, né? Eles podem ter padrão de 4 bytes, são os 32 bits, e aí eles vão usar 1 bit para o sinal, 8 bits para o expoente e 23 bits para a mantissa, que eu resolvi colocar nessa esquematização aqui para vocês. Dúvidas? Então, por enquanto era isso. Nos vemos na próxima videoaula.